teve um dia em que eu estava bem relaxada na minha cama, eu estava bem vibes. E aí eu pensei, eu estou me divertindo. E tipo assim, o fato que eu tinha pensado que eu estava me divertindo enquanto existia edits na outra rede me fez parar pra pensar. Porque não é todo dia que a gente tem esse pensamento. E é ser também estranho, né, cá entre nós. Nisso, eu pensei e tal. Nem pensei, eu só parei e voltei o que tava fazendo, porque eu estava muito feliz e eu não queria interromper essa felicidade. E assim, em meio a isso, no final do ano passado, eu tive uma epifania. E nessa epifania eu percebi que eu não me lembro de viver. E assim como eu disse, é bem simples. Tem momentos que, tipo assim, eu saí com meus amigos, que eu estava na rua, que eu comprava pão. Sabe, são momentos curtos que estavam na escola, tipo, eu lembro de ir até a escola. Eu lembro de um momento de que eu tava olhando pra louça. E também pra louça, que eu em algum momento lavei louça, obviamente. Mas eu não me lembro da minha vida há 3 anos atrás. E é engraçado, porque quando eu tinha 10 anos eu já tinha um celular. E mesmo assim eu não lembro de como era ter 10 anos, de como era ser uma criança naquela época. Que eu lembro de como era... Mosquito. Eu me lembro de como era entediante, de que meu entretenimento era YouTube e vídeos de Minecraft. Bom, foi uma ótima época. E incomodar minha avó, de ver novela com ela, de jogar Xbox com meu primo, se ele deixasse. De incomodar a cachorra do meu primo. E eu me lembro, eu tenho a sensação daquela época, sabe? E quando eu penso na minha vida 3 anos atrás, eu não me lembro de nada. Nada muito valioso. E quando é uma coisa memória e tal, eu olho e fico... Eu não era feliz, né? E que é também muito normal para uma jovem de 13 anos e pré-adolescência e pós-pandemia, porque na pandemia todo mundo surtou. Acho que é muito importante falar. Então pensando na minha... Pera, deixa eu lembrar a palavra. Então pensando na minha... E então, pensando no meu passado inexistente, olha que palavras bonitas, da minha pré-adolescência e adolescência em si, porque minha adolescência tá quase acabando, eu percebi que eu esqueci de viver. E eu falo isso, na verdade nem sei, porque eu escrevi o roteiro, então deixa eu dar uma olhada no roteiro. Sim! Bom, eu disse que eu não lembro de nada, né? E... por que isso? Não, mentira. Calma. Vem comigo, olha só. O fato de eu não lembrar de nada da minha vida que eu vivenciei nos últimos 5, 6 anos, porque isso é em 2026, é porque o celular tá literalmente roubando nossa vida. Eu não quero falar de ficar falando de hormônio, eu tô olhando pro espelho e eu não sei como eu estou aqui nessa tela. Mas enfim, eu estou vivendo. E se eu não notar as coisas que estou vivendo, eu não vou ter a menor noção do que tá acontecendo na minha vida. Claro que, é como eu disse antes, eu não lembro de nada. Mas por eu ter escrito coisas daquela época nos meus diários, eu tenho noção do que eu tava sentindo. E por que eu tinha tanta raiva, tanta tristeza naquela época. Mas se eu olhar pra trás sem nada, eu não tenho nada. Eu só parei de existir. E isso é muito triste. O celular é fato pra todo mundo que ele faz mal, que também causa perda de memória. E faz com que a gente deixe de ser menos humano, porque os momentos especiais deixam de ser especiais porque deixamos de aproveitar esses momentos, porque o celular nos deixa anestesiados. Porque quando foi a última vez que você olhou pro céu e viu um dinossauro cowboy e sai tipo, meu Deus, um dinossauro cowboy! Eu disse que dinossauro cowboy porque tem uma vez que vi um dinossauro cowboy e foi incrível.
E eu também pergunto quando foi de uma vez que você saboreou uma torrada francesa de mel. Sabe, a crocância e o sabor. Pra mim não faz tanto tempo esse. Eu adoro torradas de mel. Eu posso fazer uma torrada de mel neste instante. E aí, a nossa geração... É estranho olhar pra uma câmera. A nossa geração, quando estiver no seu leito de morte, vai pensar, nossa, eu acho que não deveria ter passado 8 horas seguidas no motel. Porque na geração passada eles diziam, eu não deveria ter trabalhado tanto, eu deveria ter me divertido mais com meus amigos, etc, etc. Mas nós vamos falar, eu não deveria ter ficado tanto tempo na tela. E é uma verdade. E a pegadinha é que, tipo assim, você tá com medo de viver? Eu pergunto isso porque uma amiga também perguntou. E também porque é importante se perguntar isso. Porque o celular nos deu a possibilidade de ver a vida de outras pessoas ao ponto em que a vida dessas pessoas são muito mais interessantes do que a nossa própria vida. E isso é assustador. Porque em algum momento os nossos sonhos sempre pareceram muito grandes, a nossa imaginação é infinita. E o meu maior sonho era ser uma princesa e conseguir voar, e ser uma sereia, e ser uma cantora, e outras coisas que eu não lembro. Então, se faça a pergunta, você está com medo de viver? E aí, quando me fizeram essa pergunta, eu parei pra pensar e fiquei... Será que eu tô com medo? Que às vezes a gente só não gosta da nossa própria vida porque a gente só não tá prestando atenção nela. E quando a gente começa a prestar atenção na vida, ela, de repente, aos poucos, ela vai se tornar diferente do que a gente imaginava. Porque quando a gente deixa de ficar tão focado no celular ou no barulho que tá em nossa volta, a gente vê uma beleza que é muito rara e sensível e também mágica. Porque, por exemplo, desde que eu era criança, tem um passarinho que mora numa negócio de luz, não lembro o nome, e que eu também... Sebastião! O Sebastião dorme aí desde que eu tinha 3 anos de idade, desde que eu moro aqui na minha cidade. E ele tá aí a minha vida toda, sendo que infelizmente não tenho mais visto ele, mas... Cara, o Sebastião é incrível! Eu também tenho o Joaquim, que é o calango que mora embaixo da máquina de lavar. E também tem o João, o sapo, que mora aqui na região. E também tem o Joãozinho, que é primo, parente, filho, quem sabe, Joãozinho. Aí tem o João Júnior, que eu vejo na rua. E assim vai, sabe? É uma beleza que a gente vai notando só aos poucos e com um pouco de esperança. Ou de mais tranquilidade. Ou de óculos. O mundo está muito sério ultimamente. E é muito fácil surtar com ele, sendo que a gente não pode surtar, porque senão... É a famosa de acabou-se o mundo, eu não lembro mais o ditado. E um bom conselho que eu tenho pra você começar a viver é o mesmo que minha mãe me deu em 2024, quando eu tava surtando com o novo ano de estudante do primeiro ano do ensino médio. E que eu tava com muito medo de que todas as coisas ruins que me aconteceram se repetissem. E, bom, em meio ao meu choro, desespero e etc., a minha mãe me olhou e, com a maior tranquilidade do mundo, ela falou: você tem que viver. Eu escutei isso e eu fiquei... Mesmo? Eu posso? E assim... Sim, você pode viver. Sim, você deve viver. E a primeira coisa a se fazer para viver diferente é viver. Uma frase muito legal que eu escutei muito tempo atrás e que é a seguinte: nós temos 2 vidas. A segunda começa quando a gente percebe que só tem uma.
E é verdade. Porque ninguém vai morrer por você. Então, não adianta a gente fazer tudo que nos peçam. Tipo, vai fazer aquilo lá pra mim. Ou, sabe, não sei. É tipo assim, pedir ou ser certinho e ficar bem regrado e se comportar como esperam de você é uma coisa que vai te matar aos poucos e que é muito sufocante. Então, quando alguém te pedir essas coisas, pode até fazer, mas faça isso e também além, porque você vai estar saindo da caixa. E sair da caixa é a coisa mais brilhante que um ser humano pode fazer. Ser imperfeito é a coisa mais legal do mundo, porque você está se tornando muito humano. Em um mundo onde botox e coisas que eu não sei te falar mais, eu me perdi. Enfim. Ser imperfeito é a maior magia que você pode fazer, mesmo sem acreditar em magia. Então, o título desse vídeo é Esquecemos de Viver, porque realmente eu me esqueci de viver e eu tô tentando viver com mais consciência, com um pouco mais de tensão. Tipo, eu estou respirando, estou morrendo de calor no momento, quero ligar o ventilador e etc. E meu conselho pra você começar a viver é só viver, se joga. Porque aqueles que têm a coragem de não saber o que está fazendo e mesmo assim fazer são aqueles que se banham da boemia da vida, que amam da vida, que os ama por não ter medo de voar. Eu parafraseei essa frase da minha própria frase, em que eu tinha misturado com outras 4 frases, e eu vou deixar em algum lugar, porque eu acho que é uma frase muito legal. Se der tudo certo, esse vai ser o primeiro vídeo. Se não, vou tentar fazer de novo. E eu vou surtar. Mas de qualquer maneira, é prazer, meu nome é Julia, sou gringa brasileira. E neste canal vamos conversar, trocar ideias, falar de filmes, livros, filosofia, porque eu amo filosofia e história. E então, eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada. E ao postar esse vídeo, eu estarei surtando. Porém, eu estou feliz.